Ok, então o oitavo B começou, né? Tô gravando com vocês, vou agora compartilhar aqui a tela para vocês poderem. é, Deixa eu abrir meu PowerPoint. Então tá aqui que tá compartilhada a tela. Então, gente, olha só, a gente começa aqui, né, a falar sobre o sistema locomotor. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ok. O sistema locomotor. Como mostra para vocês aí na figura, né, existe aqui o desenho de um esqueleto, né, no meio do caminho, intercalando, tem os dois juntos, os ossos e músculos, e depois são os músculos. Porque o sistema locomotor, ele é formado por esses dois sistemas, o sistema esquelético e o sistema muscular. Juntos, eles formam o sistema locomotor. Quando a gente fala em sistema locomotor, a gente pensa somente em movimentos, mas a gente vai ver que a função do sistema locomotor, quando a gente fala de ossos e músculos, vai além disso, tá? É, Então, olha só, o sistema esquelético, né? O esqueleto é formado por 206 ossos e eles vão ter várias funções. A principal, que a gente consegue visualizar aqui, se vocês acompanharem o cursor, vem a ser a proteção, né? Proteção de órgãos vitais e a sustentação. Então, os ossos, eles têm as duas principais funções, né? Proteção, caixa craniana, coluna vertebral, os órgãos vitais, né? Então ele vai ter a proteção e a sustentação do corpo. Só que além disso, os ossos, eles têm outras funções muito importantes, tá? Então, antes da gente falar disso, a gente vai falar da estrutura de um osso. Olha só, eu botei aqui 3 figuras diferentes nesse terceiro slide, mas todos eles vão ter as mesmas estruturas, só que um ele vai dar mais ênfase a uma estrutura do que a outra, tá? Os ossos, aqui a gente tem um osso do fêmur, é o que dá para ver melhor a estrutura de um osso. Nós temos então o comprimento, né? O tamanho do osso, ele é chamado de diáfise. É uma estrutura compacta, é um osso compacto. O que que acontece, gente? Presta atenção. A célula óssea, ela é uma célula viva, como qualquer célula do nosso corpo. Porém, ela absorve sais minerais. Por ela absorver sais minerais, ela acaba se tornando rígida, se tornando compacta. A matriz celular, a substância intercelular dela, fica rígida, tá? Isso acontece pela presença dos sais minerais, porque os ossos, eles têm duas propriedades, né? Eles vão ter resistência e rigidez. Como é que a gente pode diferenciar isso? Vamos ver aqui, a resistência, né? Aquela cola de pistola quente, aquele bastãozinho, ele vai ser resistente. Você consegue dobrar ele, né? Umas réguas aí que uma época andaram vendendo de silicone na escola porque não quebravam. Ela é exatamente por isso que ela não quebrava. Ela é resistente, né? Mas ela dobrava ao meio. Agora, o giz de cera, ele é rígido, mas ele não é resistente. Se ele cair no chão, ele quebra. Para poder compensar isso, né, o osso desenvolveu essas duas propriedades, onde elas se completam: a resistência e a rigidez. Por quê? Se eu não tiver a resistência, que é promovida por proteínas de colágeno, esse osso, qualquer pancada, ele ficaria poroso, ele quebraria. Né? E a gente também tem que ter a rigidez, porque senão ele deforma. É o que acontece, por exemplo, na falta da calcificação, porque quem vai dar a resistência ao colágeno, mas a rigidez são os sais minerais. As pessoas que têm deficiência de cálcio, elas têm uma doença chamada raquitismo. Os ossos não conseguem crescer rígidos e eles se deformam, tá? Bom, então, o meio do meu osso, que é a diáfise, ele é compacto, né? Ele é bem resistente, ele é bem duro. Ali não existe espaço entre as células. Porém, acompanha o cursor comigo, nas extremidades, nas pontas dos ossos,
nós temos um canal cheio de furinhos, isso chama trabéculas, todo furadinho. As trabéculas, elas recebem muitos vasos sanguíneos e por ter essa aparência toda furadinha, parece uma esponja mesmo. É chamado de osso esponjoso. O osso, ele é uma área bastante ramificada. Por que ramificada? Muitos vasos sanguíneos. Porque dentro do osso, observa na estrutura do osso, na figura do meio, por favor, nós vemos os vasos sanguíneos e vemos a medula óssea, tá? Nós temos dois tipos de medula óssea. Na primeira figura, eles mostram para a gente os canais medulares. As medulas, nós vamos ver a seguir, são as medulas ósseas, amarela e vermelha. A amarela é reserva de gordura, é o que a gente chama de tutano. A vermelha é a que produz células sanguíneas, as células do nosso corpo, né? Isso está no comprimento do osso. Na terceira figura, a gente vê bem aqui cobrindo, né, na diáfise do osso, uma estrutura chamada periósteo. O que que é isso? O osso, ele é ramificado, mas ele não é inervado. Ora, se eu não tenho inervação, eu não tenho quem me avisa da dor. Se eu não tenho quem me avisa da dor, eu não sei até onde eu posso ir. E eu posso, nisso, quebrar o meu osso, passar do limite dele. Por isso, que a gente ganha uma membrana fibrosa que envolve o osso e ela sim é inervada. Esses nervos permitem que a gente perceba pancadas para saber até onde eu posso ir. Por isso que quando a gente bate, a gente sente, né? Eu tô aqui, ó, segurando, eu sinto quando eu aperto o meu osso e uma pancada dói, tá? E por fim, nessa estrutura do osso, vocês vão ver que na epífise, lá que a gente chama na cabeça do osso, né, onde eu estou passando o cursor na primeira figura, tem um negócio chamado cartilagem articular. A cartilagem, ela cobre as extremidades dos ossos. Todos os encontros de ossos, independente do tamanho, né, essas regiões de encontro de ossos são articulações. Quando os ossos possuem, essas articulações possuem movimento, existe isso aqui. Esse atrito pode provocar, raspando, o desgaste do osso. Para que não haja esse desgaste ósseo, nós temos uma cartilagem, né, que é um tecido conjuntivo, a gente percebe bem isso na nossa orelha, né? Isso aqui é um tecido cartilaginoso, e na ponta do nariz. É um tecido maleável. Ele permite que não exista o atrito osso com osso para haver o desgaste desses ossos, tá? Bom, amores, até aqui, alguma dúvida nessa parte de ossos? Tá tudo ok? Me respondam. Eduarda, ok. Luiz, ok. Isabela, Vinícius, ok. Isabela, Gustavo, alguma dúvida? Não? Tá, então, ok. Eu vou voltar então lá no PowerPoint. Vocês voltarem a visualizar o PowerPoint? Responde para mim, por favor, com o microfone aberto, porque se eu voltar lá, eu perco a imagem daqui. Sim, tia. Sim, tá, obrigada. Então, gente, olha só. As medulas que eu falei para vocês, tá? Mostrando as medulas óssea vermelha e esse amarelinho que tem aqui é a medula óssea amarela. Na segunda figura, do lado direito de vocês, dá para ver melhor, tá? Vem bem especificando isso. Então, como eu falei antes, a óssea vermelha é nela que acontece, né, o problema da leucemia. A medula óssea vermelha é que produz células sanguíneas. A medula óssea amarela é um reservatório de gordura. Quando você come, por exemplo, quem gosta do mocotó, né? O mocotó, que é a pata do boi, nada mais é, que a gente diz que é o tutano, né? A gordura e tal, nada mais é do que esse tipo de gordura, tá? Ali dentro passa esse canal. Aqui a gente pode ver bem, né? Como é que a gente vê o tecido esponjoso aqui, tecido conjuntivo, né? As células adiposas, que é esse reservatório de gordura, tá? Nada mais é do que isso. A medula óssea amarela é uma reserva de gordura que a gente tem dentro do osso. Então, a gente pode ver que, deixa eu pegar aqui para vocês, no 5, mostrando, né, de novo a estrutura do osso, tá? Dá para ver bem o osso esponjoso em cima, os furinhos, isso é chamado de trabéculas,
ossos compactos, né, que não tem espaço, é tudo juntinho, e essas três figuras são para mostrar para vocês exatamente essa estrutura, tá? Então, daí a gente vê o seguinte, o meu osso, ele é responsável, funções dos ossos, prestem atenção, proteção, sustentação, reserva de gordura, produção de células sanguíneas e reservatório de sais minerais. Nós temos dois tipos de células, são chamadas osteoblastos e osteoclastos. As células ósseas, todas elas são os osteócitos, mas dentro dos osteócitos nós temos os osteoblastos e osteoclastos. O que eles fazem? Uma tira o cálcio do sangue e leva para o osso, está lá reservado. A outra tira o cálcio do osso e leva para o sangue para ser usado. Usado em quê? Formação, por exemplo, dos dentes e contração muscular. Nós vamos falar no segundo tempo de músculo. O músculo, eles têm fibras. Essas fibras, ou elas deslizam, ou elas se contraem. Isso daí faz com que haja um movimento. Mas vocês vão ver lá no ensino médio, em biologia, que essas proteínas, actina, miosina, elas, para fazerem contração, elas precisam de íons de cálcio. Os íons de cálcio é que promovem o trabalho dessas fibras musculares. Então, o que essas células fazem? Uma carrega para dentro do osso, a outra tira do osso e joga no sangue. Então, gente, preste atenção que até mais ou menos 25, 30 anos, existe uma poupança. Você tem mais células carregando para dentro dos ossos do que para fora. Depois, até mais ou menos os 40, 45, existe aí uma, um equilíbrio. A quantidade de cálcio que você perde é a mesma que você repõe. Porém, depois dos 45 anos, principalmente na mulher e principalmente na menopausa, por conta de hormônios, o processo inverte. Você começa a ter uma descalcificação mais rápida do que a calcificação. Ou seja, a quantidade de cálcio que sai do osso é muito mais rápida do que entra. E aí a gente começa a ter um processo de descalcificação, chamado osteopenia, que se você não reverter, se torna na osteoporose. Carla, o que vem a ser isso? Isso aí é o seguinte, o osso, ele começa a ficar todo ele, com essa parte compacta, com a aparência do esponjoso. Ele começa a ficar, perdendo a calcificação, ele começa a ficar todo esfareladinho, ele começa a ficar frágil. Aí tem gente que fala assim para mim, a minha avó estava andando, é, tropeçou, qualquer coisa assim, mas minha avó estava andando, caiu e quebrou a cabeça do fêmur. Não, a sua avó estava andando, a cabeça do fêmur quebrou e ela caiu. Por quê? Se isso aqui fosse o fêmur da sua avó, essa região aqui, né, que a gente chama de cabeça do fêmur, sofre uma descalcificação, ela fica porosa. E aí o osso se parte espontaneamente, tá? Então, o que a gente faz? Que é aquele papo chato que a gente fala, né, com o jovem. Até os seus 25 anos, se alimentem bem e façam atividades ao ar livre, caminhadas, futebol, vôlei, né, coisas que, até jogar peteca, mas se mexam ao ar livre, pegando o sol. Por quê? Você garante com isso, né, junto com a alimentação, uma calcificação dos ossos. E outra coisa que a gente precisa ter na consciência da gente eu, por exemplo, gosto muito de um refrigerante, né? Evito tomar refrigerante, evito comprar, porque se tiver dentro de casa a gente toma. Por quê? O refrigerante, eles têm muitos sais minerais, fosfato de sódio para conservar. O refrigerante light diet, então, eles têm muitos sais ligados ao fosfato para poder adoçar artificialmente. E aí você entra num problema. O fosfato, ele briga com o cálcio. Se você toma muito refrigerante, eu digo isso quando eu falo muito, mesmo porque eu conheço pessoas que o café da manhã é Coca-Cola, tá? Se você toma muito refrigerante, o fosfato do refrigerante, ele compete com o cálcio e ele ajuda a acelerar essa descalcificação, tá? Então, vocês que são jovens, aproveitem agora para fazer, né? Diminui a besteira,
Aumenta alimentos saudáveis. Ah, professora, eu não suporto leite nem derivados do leite. Coma vegetais verde escuro. O brócolis, ele tem muito mais cálcio do que o leite. Você não precisa do leite. É, dizem, né, que o leite de vaca, ele é muito bom para o bezerro. A gente não precisa do leite, apesar da nossa alimentação ser muito em cima de laticínios. Então, se você não gosta do leite, passe a substituir isso, né? É, existem formas, por exemplo, tem gente que não gosta do leite em si, mas toma o iogurte, come o queijo, ou se alimente, coma brócolis, coma vegetais que fornecem cálcio para você, para evitar essa descalcificação, tá? Então, amores, até aqui. Dúvidas ou deixa eu ler o chat de vocês? Não. Nenhuma dúvida, nenhum comentário, nada. Ok. Então, para fechar, que já são 7h32, tá? Para eu poder interromper, que a gente vai continuar depois do recreio, lá depois. Eu acho que eu volto com vocês depois do horário do intervalo do lanche, tá? Bom, e a divisão do esqueleto? Olha só. O do meio dá para a gente ver direitinho. O vermelho é o esqueleto central da gente, é o axial, é um eixo, tá? O apendicular é o formado pelos membros superiores e inferiores, tá bom? Então, o vermelho representa para a gente o esqueleto axial e o azul, o esqueleto apendicular. Além de eu ter essa divisão no meu esqueleto, né, eu vou ter a classificação dos ossos de acordo com o tipo de osso. Esse tipo de osso é classificado pela sua forma, tá? Então, eu tenho ossos longos, como aqui, o húmero, o fêmur, a tíbia, a fíbula, né? Os ossos dos membros superiores e inferiores. Eu tenho os ossos chatos, como, por exemplo, clavícula, escápula. E vou ter ossos curtos, como rótula ou patela. Os do dedo, né? Que são os carpos. E eu tenho também alguns ossos chamados de irregulares, que são os ossos. Deixa eu mostrar para vocês se tem aqui em cima. Tá. Aqui, ó, que são os das vértebras, tá? Que formam a minha coluna vertebral. Os ossos das vértebras, eles são chamados de irregulares, porque eles não têm uma forma bem definida. Então, a forma do osso vai dar um nome do tipo de osso. Se você tem um osso longo, um osso chato, curto. Normalmente, dentro dos ossos longos, é que nós temos os canais medulares, tá? Que vão formar as nossas medulas, tá? Bom, olha só, já são 7h35. Eu vou parar agora com vocês, né, a gravação. Eu vou. A nossa aula vai. Ah, não, ela vai até 7h50. Dá para a gente continuar mais um pouquinho ainda. Então tá. Bom, articulações. Gente, o que que vem a ser isso? Qualquer encontro de ossos é uma articulação. Observa aqui comigo, na primeira figura, chamada sinartrose ou articulação imóvel, é o meu crânio. Eu tenho. Por que eu tenho articulação aqui? Isso aqui não é uma coisa compacta, única. Se vocês observarem os risquinhos, né, eu tenho encontro de vários ossos. Por que isso acontece? O bebê, ele quando vai nascer, né, ele é preparado na natureza para nascer através do parto normal. Então, ele precisa estar todo molinho, flexível, para estar todo dobradinho dentro da barriga da mãe e passar pelo canal da vagina. Com isso, ele precisa ter bastante flexibilidade. Então, o que que acontece? Deixa eu catar aqui o osso lá em cima. Aqui, ó. Essa primeira imagem, a gente vai saber o seguinte, que esse meiozinho da diáfise de um bebê recém-nascido é formado por osso. Essas pontas aqui, ó, da epífise e uma boa parte é cartilagem, tá? Assim como no crânio, onde a gente vê esses risquinhos que parecem que foram costurados, isso é um espaço bem gordo, assim, ó, de cartilagem. Nós nascemos com muito tecido cartilaginoso, tanto que pediatra pede para saber, para acompanhar o crescimento de vocês, um raio-x dessa região. Por quê? Ele vê a quantidade de cartilagem que você tem aqui no punho e entre os dedos. Por que isso, Carla?
Porque a cartilagem, conforme você vai se alimentando, ela vai absorvendo cálcio e ela vai se calcificando e se transformando em osso. O bebê, quando nasce, para ele ter uma cabeça bem flexívelzinha para poder passar pelo canal da vagina, ele tem nessas regiões que aqui estão marcadas pela calcificação e uma região aqui em cima bem grande chamada moleira, muita cartilagem, exatamente para poder fazer uma compressãozinha na cabeça na hora de passar pelo canal. E aí, conforme ele vai, tanto que o bebê nasce com aquele pescoço todo molinho, né? O bebê nasce todo molinho. Conforme você vai amamentando, a criança vai absorvendo o cálcio do leite e aí ela vai tendo uma calcificação. E aí, esses ossinhos aqui, ó, da região da cabeça, dessa primeira chamada sinartrose ou articulação imóvel, vai se soldando e vão ficando coladas. Mas é o encontro de vários ossos, por isso que é uma articulação. Articulação é o encontro de um ou mais ossos no seu corpo. Porém, nós temos um segundo tipo de cartilagem, que aqui a gente chama de anfiartrose ou semimóvel, que é, por exemplo, as que acontecem em dobradiça, as nos meus dedos, ó. Eles só se dobram nesse movimento. Ou aqui, ó, esse movimento. O meu pé que faz esse movimento, tá? E nós temos as cartilagens de artrose ou móveis, que é, por exemplo, o meu fêmur ou o meu ombro, que tem essa grande rotação. Então, de acordo com o movimento, essa articulação, esse encontro de ossos recebe a classificação. Porém, observem aqui, ó, articulação sinovial. O que que vem a ser isso? Existe em vermelho, está representado para gente uma cápsula. Cápsula sinovial. O que que é isso? As articulações que têm mobilidade, pode ser total, as móveis ou as semimóveis, elas têm entre os ossos, que nós já falamos, aqui, né, e aqui, cartilagem, para evitar o atrito, está representado aqui, ó, em branco. Elas vão ter ligamentos, que nós já vamos falar, que são cordões fibrosos que prendem os ossos, e entre eles, representado em vermelho nessa figura, um líquido chamado líquido sinovial. O que que é isso? É um líquido que faz uma lubrificação. Os meninos, as meninas também, claro, né, que se interessam por esporte, às vezes por futebol, alguns atletas, eles precisam fazer punção, que chama, né? Fazer uma punção. Essa punção, quando eles sofrem algum tipo de pancada, eles fazem uma punção. A punção nada mais é do que para tirar esse excesso de líquido. Às vezes houve um processo inflamatório nessa articulação, esse líquido se acumula, esse líquido não se renova, e eles começam a ter, então, é, um processo inflamatório. É preciso tirar isso, drenar, né, com uma agulha, fazer a punção para tirar esse líquido, né, nesse processo inflamatório. Por conta disso, porque esse líquido ele é renovado constantemente para ajudar, né, dentro dessa minha cápsula articular, esse movimento. Então, olha só, a cartilagem forra, os ligamentos que estão presos, né, representados em vermelhos, fazem uma bolsinha e no meio a gente tem esse líquido chamado líquido sinovial, que faz com que haja uma lubrificação, tá? E aqui, para a gente poder dar continuidade, a gente vai falar sobre ligamentos, né, que a gente vinha falando. Olha só, observem bem que está aqui em vermelho, tá? Passando do lado dos ossos em vermelho. Vermelho não, né? É um rosinha na realidade, tá mais para um rosa. Então, olha só. Se a articulação é o encontro do osso, o ligamento é o cordão fibroso que prende essa articulação. Então, aqui passando do lado do meu dedo, eu tenho os ligamentos. Esses ligamentos prendem aqui o meu dedo, não permite que ele faça esse movimento. O meu osso está encaixadinho e o ligamento que está passando aqui só permite que ele faça esse tipo de dobra. Ele não pode virar para lá ou para cá.
Porque se eu fizer isso, eu vou romper meu ligamento, né? O meu pé tá aqui, o atleta tá correndo, o jogador de futebol, o pé dele foi feito para isso. Às vezes ele dá aquela virada. Quando ele dá aquela virada, ele dá uma estirada nesse ligamento, ele tem um estiramento. Ou ele às vezes rompe esse ligamento e precisa ficar 3, 4 meses afastados, fazer cirurgia por conta desse movimento errado, tá? Então, o ligamento, ele prende os ossos, determinando o movimento da minha articulação. Quem determina se a minha articulação, não as imóveis, mas as semimóveis ou móveis, é o tipo de ligamento que você vai ter, prendendo no osso, tá? O osso ao osso. Quem prende um osso no outro é o ligamento. Agora, quem prende o osso no músculo é o tendão. Aqui a gente tem, ó, bem visível o tendão de Aquiles, por exemplo, né? Tendão calcâneo. Ele prende. Então, quando você mexe o músculo, que você faz a contração muscular, que o músculo se contrai, ele puxa o tendão. Se o meu músculo está preso no osso, eu puxo o osso junto e promovo o movimento de todo o meu corpo, tá? Então, preste atenção nisso. Articulação, encontro de ossos, ligamentos são cordões fibrosos que prendem, seguram um osso no outro, determinando o tipo de movimento. E tendões são também cordões fibrosos, mas que prendem o músculo ao osso. E aí, quando você tem um movimento do músculo, consequentemente, você tem um movimento do osso, tá? Gente, existe aí alguma dúvida, algum comentário? Nada que vocês queiram falar sobre a matéria? Mesmo que não tenha dúvida, algum comentário? Nenhuma pergunta? Os meninos aí que são atletas, nada a comentar? Tá joia. Olha só, tá ok. Então, eu vou fechar agora essa gravação, tá? No segundo tempo, nós vamos voltar, que eu vou fazer de novo, né? A apresentação do PowerPoint com vocês, tá? Vai ser também na forma de live. E mais tarde eu vou postar, editar a aula de hoje, colocando as duas lives para vocês poderem, então, fazer o dever, o exercício que segue para ser corrigido na quarta-feira, tá bom? Vou encerrar aqui, então. Vou fechar aqui.